Muito bem. Então, o que nós vamos aprender aqui? Uma palavra do Senhor Jesus pouco conhecida. Quando a gente fala, por exemplo, que Jesus disse aos discípulos: não murmureis, as pessoas ficam assim com cara de paisagem, porque normalmente não se fala dessas palavras do Senhor Jesus. Jesus estava pregando aos judeus, estava na sinagoga, e dentro da sinagoga estavam os religiosos e também seus discípulos. E ele estava pregando, ensinando. E ele falava sobre Moisés, quando que, na época, quando Deus usou Moisés para tirar o povo escravo lá do Egito, e o povo seguiu no deserto rumo à terra prometida, como é que o povo se alimentou? O que é que o povo comeu? Pois no deserto não tem mercado, não tem plantação, não tem comida no deserto. O que é que o povo comeu? Então os religiosos se gabavam de que Deus havia mandado o maná, que era toda manhã o orvalho, juntamente com o orvalho, Deus fazia com que aquele orvalho se tornasse um alimento, que era como um pão, que o povo colhia todas as manhãs, somente o suficiente para o dia, se alimentava, não podia guardar nada para o dia seguinte, porque no dia seguinte eles tinham que confiar que o orvalho, o maná, estaria ali de novo. Era o pão nosso de cada dia. Por isso, o pão nosso de cada dia. Então, os religiosos, os judeus, se orgulhavam desse fato, não é? Eles se apoiavam naquela história do passado. Jesus estava dizendo para eles assim: olha, se vocês estão admirados pelo pão que caiu no deserto e alimentou o povo todos os dias, por 40 anos, eu vos digo que eu sou o pão que desceu do céu. E quem comer de mim, nunca vai morrer. Quer dizer, Jesus estava dizendo que aquele pão lá no deserto representava Ele. E que Ele era muito melhor do que aquele pão que Moisés havia dado ao povo no deserto. É claro que isso explodia a cabeça dos judeus religiosos. Os judeus, em vez de entenderem o que Jesus estava falando e quererem saber mais, como assim você é maior do que Moisés? Você é o pão que desceu do céu. Como assim? Em vez de quererem saber mais quem era esse Jesus, eles se sentiram atacados. Você está atacando a nossa religião. E Jesus lhes disse, o quê? Eu sou o pão da vida. Fazendo alusão ao maná do deserto. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, aquele que vem a mim, comer de mim, vai ter sua fome naturalmente de vida saciada e a sede de vida também saciada. No versículo 41, diz assim, o quê? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós. Aqui está uma palavra de Jesus que você quase não ouve ninguém falar. Jesus disse, não murmureis entre vós.
A murmuração, o que significa murmuração? A murmuração é tão natural ao ser humano quanto o comer, beber e dormir. Todos nós, sem exceção, já murmuramos em algum momento da vida. Alguns murmuram já ao acordar, não é? Já acorda dizendo: ai, que noite do diabo. Já acordou murmurando. Sim ou não? Às vezes a pessoa murmura falando sozinha. Você já viu gente na rua assim? Ela está na rua andando. Ela está andando na rua e ela está falando sozinha. Por quê? Porque a murmuração é assim. A pessoa murmura sozinha. É curioso essa passagem porque ali está se falando, né, do maná, do deserto, Moisés. E foi exatamente o problema do povo lá no deserto. Aquele povo que comeu o maná no deserto, de quem os judeus eram orgulhosos, Moisés e tal. Aquele povo, qual foi o pecado deles? O que eles fizeram que irritou a Deus? Murmuraram. Eles viviam murmurando. Murmuravam e reclamavam inclusive do maná. A gente só tem esse maná aqui. A gente está com saudade das cebolas e do alho lá do Egito. Olha o absurdo. A pessoa com saudade da comida que comia no Egito, mas esquecendo que no Egito era o quê? Eram escravos, mas reclamando. A pessoa murmuradora era assim. Ela esquece o que é bom. Ela não olha o que é bom. Ela olha o que é ruim. Ela não lembra do que tem. Ela foca no que não tem. Ela esquece o que as pessoas fizeram por ela. E só lembra do que as pessoas não fizeram por ela. Para você ter uma ideia, é só você entrar nas redes sociais. As redes sociais hoje virou o quê? Virou um poço de murmurações. Você entra na rede social, você vai ver gente murmurando. Não, porque isso, porque aquilo, porque todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma reclamação. Todo mundo está apontando o defeito de alguém. Todo mundo aparentemente tem uma solução. Sim ou não? Todo mundo tem uma solução. Mas vai olhar a vida da pessoa, se bobear, a louça da noite anterior ainda não foi lavada. Sim ou não? Está reclamando do país, está reclamando que pode consertar o país, que deveria ser assim, deveria ser assado, mas a louça lá em casa não foi arrumada ainda. Quer dizer, ela não arruma a própria vida, mas quer arrumar a vida dos outros. Então, as murmurações são comuns. E isso acontece, isso é comum a quem é do mundo, como também a quem é dentro da igreja, está dentro da igreja. O povo era de Deus, era o povo de Deus que murmurava, que ficava reclamando. E mais uma vez aqui, os judeus, quando Jesus falou, eles começaram, sabe aquela coisa? Começaram a murmurar um com o outro. E Jesus falou para eles: não murmurem. Não murmurem, porque quando você murmura, quando você reclama, você está usando um poder chamado palavra. A palavra tem poder. O que a gente fala tem poder. A palavra pode dar vida ou morte. E toda vez que você reclama, sem fazer nada a respeito, você está amaldiçoando aquilo que você está reclamando. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Discípulos de Jesus. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que o quê? Os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Quer dizer, a murmuração espalhou dos judeus para
os discípulos. E depois disso aí, alguns dos discípulos foram embora. Foram embora, deixaram Jesus, abandonaram Jesus. E Jesus chamou os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Tem alguém que quer ir embora mais? Quer dizer, Jesus não foi atrás daqueles que foram embora. Você tem que saber disso. Desde então, muitos, não poucos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração destrói. Se você murmurar como outros murmuraram, o destruidor, o diabo, que é o maior murmurador, o diabo murmurou no céu. Lúcifer murmurou no céu e conseguiu levar 1/3 dos anjos com ele. Se você não vigiar os seus ouvidos, você vai junto. O destruidor vai levar a sua alma. Então, fique atento.